Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria! Nós estamos iniciando nesse momento o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Gostaria de agradecer a sua audiência, o seu carinho. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em estarmos com o nosso querido ouvinte da Rádio Boa Nova, que alegria podermos iniciar este programa que tem a finalidade de estudarmos um pouquinho os lindos exemplos deixados por este médium tão querido e tão saudoso, Francisco Cândido Xavier, que carinhosamente chamamos de Chico Xavier. É interessante, André, nós estudamos a semana passada o caso da besta, não é? Onde o Chico foi chamado por um escritor que se identificava como escritor, que ele mostrou algumas das poesias que ele recebeu de Augusto dos Anjos, João de Deus, Cassimiro Cunha, e é engraçado que a pessoa deu uma olhada e diz que aquele jovem era uma besta. E a pessoa que havia apresentado a Chico Xavier diz, olha, mas ele tem convicções espíritas, mas então é uma besta espírita, não é? E aí a mãe do Chico depois veio com aquela conversa de que era preferível ser uma besta do que ser um outro animal, porque a besta não dá coice, a besta é aquele animal dócil, é aquele animal de trabalho. Então que o Chico pudesse ver que ele estava sendo comparado a um animal de muito trabalho, e o que o Chico estava se propondo era trabalhar em nome de Jesus. Hoje nós vamos ver uma lição, André, muito interessante, que é uma lição que às vezes a gente se descuida das conversas. E nós vamos ver essa conversa entre José e Chico, os dois irmãos, onde eles estavam indo buscar uma planta. E vamos ver a mãe chamar a atenção de uma maneira veemente do Chico com referência a comportamento. Relembremos, Chico era muito novo e era comum às vezes, a gente falar algumas coisas. Olha o que aconteceu, André. Adoecera um dos irmãos do grupo. Reumatismo complicado e renitente. Um amigo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. Chico e José, tendo por acompanhante um belo cão que lhe pertencia, de nome Lorde, vão a uma grande lapa das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho, começaram a conversar. Falavam a respeito de certos amigos e comentavam: Beltrano não serve, fulano não é muito esquisito, Cicrano é imprestável. Quando as críticas iam inflamadas, o espírito de Dona Maria João de Deus aparece ao Chico e aconselha. Então, olha, André, que coisa interessante. Eles estavam conversando, talvez até, no sentido de ver os companheiros, quem que poderia ser aproveitado e que maneira ser melhor aproveitado, não é? E ali, então, na ingenuidade, lógico, olha, esse não serve porque tem essas características, aquele outro não serve. Que essas conversas que, às vezes, a gente tem em nosso cotidiano, não é? Sem dúvida. E isso daí é muito preocupante, porque toma rumos que não temos ainda ideia para mencionarmos a gravidade de determinadas palavras. No centro espírita, os companheiros que aparecem para o trabalho geralmente são companheiros também que têm os seus conflitos, as suas aflições, as suas perturbações íntimas, como nós outros também possuímos. Não podemos esperar um grupo homogêneo, um grupo em que não tenha os seus conflitos, em que o dirigente não tem que estar alerta. As trevas estão aí fora, esperando aquela cabeça menos previdente para incutir a vaidade, despertar o orgulho, engendrar o milindre. E dependendo desse tipo de conversa, independente se é um médium, um orador, um passista, um frequentador ou um dirigente, ele tem que ser analisado com muita cautela, porque pode começar a criar uma mentalização daquilo muito complicada. Então, André, vamos relembrar o Chico, José
e Lorde, aquele cachorrinho, estavam indo para uma caverna para buscar uma planta. Isso mostra também que o Chico fazia alguns remédios de fitoterapia, a orientação do plano espiritual. E houve um fato muito interessante que depois, quando eles terminaram a conversa, quando as críticas iam inflamadas, num determinado momento o espírito da mãe do Chico, ou seja, da mãe dos dois, não é? De José também, Maria João de Deus, aparece ao Chico e aconselha: vocês não devem falar mal de ninguém, todos necessitamos um dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis. O médium transmitiu ao irmão quanto ouvira e calaram-se ambos. Aqui, André, é importante, eu gostaria de fazer uma referência, porque nós percebemos que a mãe do Chico sempre atuou na sua mediunidade, não através do processo da materialização, porque se fosse da materialização, José também teria visto a mãe. Chico via sua mãe através da dupla visão. Não só que isso é verdade, que ele então diz: José, vamos cortar esse assunto por aqui, mamãe está presente. Está dizendo para nós que essas conversas não vão levar a nada e que nós temos que respeitar as pessoas. Sim, isso daí é uma luta que nós procuramos travar muito aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Procuramos sempre com que os companheiros da casa, eu não digo que ame uns aos outros, porque o amor ainda é um sentimento muito forte, mas que se respeite, porque quando nós vemos, um não serve por conta disto, o outro é problemático por conta daquilo, resumindo, só salva a pessoa. Então nós precisamos compreender que, unidos por um ideal, unidos por um objetivo, nós vamos de fato levar socorro, amparo, auxílio a nível material e, acima de tudo, espiritual. Há pessoas que não têm mais onde irem, já foram aqui, já foram acolá e não receberam a ajuda que esperavam ou que necessitavam. Um centro espírita, ele tem que trabalhar de modo harmonioso, deixar um pouco as picuinhas, deixar um pouco as tolas vaidades, deixar um pouco com que o nome de A, do B ou do C se destaque. O que tem que se destacar é o nome de Jesus, é o nome de Allan Kardec, é o nome de Chico Xavier. Nós outros que estamos na carne, de posse de um corpo físico, nós precisamos concentrar-nos na nossa própria iluminação. E o Centro Espírita é uma grande oportunidade, é uma grande oficina, é uma grande dádiva de Deus para que possamos concretizar estes votos que fizemos antes de nossa atual existência corpórea. Temos visto muitos bons companheiros se perdendo por falas impróprias, por dar vazão a determinados pensamentos que não são compatíveis com a natureza do trabalho. Eu não posso falar de amor e por detrás querer o lugar deste ou daquele. Eu não posso falar de união, sendo que na primeira oportunidade que eu tenho, eu jogo uma pessoa contra a outra. Então Maria João de Deus pediu para que os irmãos, Chico Xavier e José Xavier, filhos dela, pudessem ter coerência. Olha, vocês ajudam muita gente, do plano de vocês e do nosso plano. Esse tipo de conversa não é compatível com as mensagens que o Chico recebe, com o que ele ensina para o povo. Isso é um alerta para nós todos que trabalhamos na seara do bem. Vamos ver então, André, que chegaram a esta caverna e José, segurando o Lorde por uma corda, desceu à frente. Depois de longa busca, encontraram a erva medicinal. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho sob as grandes abóbadas de pedra. De vela acesa,
Procuraram debalde a saída. Gritaram, mas receberam um eco da própria voz. Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece. Oraram. Dona Maria João de Deus apareceu ao médium e considerou: temos agora a prática do ensinamento a que nos reportamos na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele sabe o caminho da volta. Aqui nós vemos a importância de confiarmos nas pessoas. É evidente que temos sempre que confiar observando, atentos, não criando grandes ilusões, porque o ser humano ainda, ele é dono de muitos pensamentos impróprios. Mas aí nós vemos por esta história que se estivesse apenas o Chico e o seu irmão, dificilmente sairiam dali. A espiritualidade podia ajudar, mostrar o caminho, mas foi através de um cão que encontraram o caminho. Na nossa vida, quantas pessoas não se fazem a feição do Lorde? No nosso trabalho, dentro do próprio centro espírita. É a maneira que nós olhamos, é a maneira que nós procuramos entender o grau evolutivo das pessoas. Nós estamos num planeta enfermo, uma sociedade enferma, nós ainda somos enfermos das nossas vicissitudes e estamos aqui. O Evangelho é o nosso medicamento, o trabalho é o nosso medicamento, o esforço é o nosso medicamento, para que consigamos juntos, unidos, sairmos deste marasmo natural que nos envolvemos. Um ponto interessante, André, que nós percebemos, é que nessa caminhada deles à busca dessa erva, primeiro estava presente os bons espíritos. Nós vamos perceber que os bons espíritos estão sempre com a gente, está sempre conosco, nos acompanhando. Nem sempre nós temos um espírito dessa envergadura para nos chamar a atenção quando nós estamos num caminho que não é um caminho reto. Então, no primeiro momento, ela chamou a atenção do Chico para que ele pudesse advertir o irmão, para que aquela conversa não avançasse, porque ele estava à busca de uma erva medicinal, ele estava à busca de uma erva que iria ajudar uma pessoa, e que nós também deveríamos colocar o nosso pensamento positivo para ajudar a espiritualidade no manuseio dessas ervas. E é interessante que a noite vai caindo, e eles vão saindo da gruta, e eles se perdem da caverna, e eles se perdem, é natural, porque muitas ervas só se encontram no cerrado. Então, precisa conhecer os lugares que nós estamos, precisa saber o que está se fazendo. E eles se lembram da prece, André. E quando eles fazem a prece, a mãe aparece novamente na visão de Chico Xavier. E ela diz: olha, então vocês pediram, nós estamos aqui, o cachorro irá nos ajudar, solte o Lorde e vocês vão seguindo e vocês vão achar a saída. Então nós podemos aprender numa lição dessa que nós temos que estar em prece o tempo todo. Lógico que não é fácil nós tirarmos esse hábito de falar mal da vida alheia. Ainda é um costume que está muito impregnado em todos nós. Quando nós menos nos apercebemos, já estamos falando de alguém. Quando alguém vem trazer um assunto para nós, nós também botamos fogo naquele assunto. O Chico uma vez disse uma coisa muito interessante, André. Os espíritas têm que ser os terminais da fofoca. Lógico que essa base para o Chico na sua juventude foi de sublime importância para que ele pudesse ir se corrigindo. Só que o Chico tinha uma grande vantagem na condição de espírito, né, André? Chico era um espírito altruísta, Chico era um espírito humilde. Dessa maneira, todas as lições que Chico foi aprendendo, ele foi realmente desenvolvendo no dia a dia. Chico tinha humildade de ouvir não só a mãe, como Emmanuel e os benfeitores espirituais, e acatava aquilo como uma verdade. Nós não, nós escutamos os espíritos,
Escutamos amigos que nos dão, às vezes, algumas referências, alguns conselhos, e nós pouco ouvimos, porque achamos que somos dono da verdade, que é a pessoa que está errada, porque nós nunca estamos errados, é sempre o outro. Então é uma história muito interessante para que eles possam compreender a importância de um cachorro. Assim, André, fizeram, soltaram o cachorro e, acompanhando o animal, venceram o labirinto em alguns minutos. Lá fora, à luz do dia, entreolharam-se surpresos, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus, porque compreenderam que até um cachorro é capaz de nos auxiliar nos momentos difíceis, quando nós estamos imbuídos de boas intenções e de momentos que possam nos acompanhar diante da prece. A prece, ela precisa ser estudada com mais carinho por nós os espíritas. A prece não é simplesmente um petitório que eu vou pedir saúde, que eu vou pedir dinheiro, que eu vou pedir um bom casamento, que eu vou pedir isto, que eu vou pedir aquilo. A prece é a oportunidade que nós temos de ligarmos os nossos corações ao dos benfeitores amigos, elevando o nosso pensamento em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre maior, pedindo sim força, coragem, entendimento, tranquilidade, paciência para sair de determinadas situações, pedir entendimento para não agravar um problema que frequentemente já é grande. Tudo isto nós podemos realizar com sabedoria, sem machucarmos o coração alheio, sem ferirmos a suscetibilidade do nosso semelhante, sem prejudicarmos o julgamento das pessoas que estão ao nosso lado. Lembrar que a prece também é para agradecer, porque tem vezes que nós pedimos tanto, que nós rogamos tanto, que nós esquecemos de agradecer pelo que já temos. Lembramos sempre do que nos falta, do que não temos, do que gostaríamos de ter, e paralelo a tudo isto, nós temos muita coisa boa. Nós temos muitas coisas que devemos olhar e falar: Senhor, obrigado pelo corpo, obrigado pela família, obrigado por me dar um trabalho digno. Ainda não é o que eu gostaria de ter, ainda não ganho o que gostaria de ganhar, mas graças a Deus, porque tem muita gente desempregado neste momento e o Senhor me conferiu um trabalho digno e honesto. É a maneira que nós vemos, é ver a criação de Deus, é pegar um minuto do nosso dia, de uma noite, e ver a lua, ver, nesta época da primavera, uma árvore desbrochando, estamos vendo as mangueiras desenvolvendo diariamente, os pés de jabuticaba, vemos o quanto a criação de Deus ela é bonita, ela tem o que ser vista, e aproveitar tudo isso e agradecer muito a vida, agradecer muito as oportunidades que nos são emprestadas. É interessante que Jesus, nos seus sábios pensamentos, quando passou pela terra, ele mesmo declinou ao homem que nós deveríamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. O André acabou de citar que realmente Chico contemplava a natureza e Chico amava a natureza. Um homem totalmente desprendido das coisas da matéria. Poderia ter desencarnado na condição de um dos homens mais ricos, ou criado uma das instituições que pudesse ser a melhor instituição do Brasil na atualidade. Por que ele não fez? Porque ele sabia que isso podia despertar o orgulho. Em vez de ele criar uma grande instituição, Chico trabalhava embaixo de um abacateiro, atendendo milhares e milhares de pessoas das mais simples. Naquele momento, reuniam-se pessoas simples e, ao mesmo tempo, aqueles que iam visitar Chico Xavier, dos quais tinham muitos empresários famosos,
políticos, cantores, jogadores de futebol, famosos. E Chico tratavam todos aqueles de maneira igual. Eu vejo às vezes uma comparação de algumas pessoas querendo comparar esse ou aquele a Chico Xavier. E é uma pena porque não houve, e até o momento, no movimento espírita, um espírita ao alcance da humildade de Chico Xavier. Tive a oportunidade até mesmo de ouvir alguns grandes oradores, trabalhadores espíritas, porque realmente isso nós temos bastante no Brasil, enfatizar que nessa existência desenvolveu pouco a humildade. Mas nós é que fazemos essa grande confusão. O movimento espírita que eleva o trabalho de um trabalhador e que ao mesmo tempo joga-o na sarjeta, com toda aquela condição de agrado e que isso basta ter um pouco de vaidade, já é corrompido dentro do seu próprio eu. Chico nunca se permitiu. Eu me lembro de uma história quando um pessoal aqui de perto, de Casa Branca, foi levar um título de cidadania para o Chico e a entrega do título foi feita no Abacateiro. E o Chico, quando houve o discurso do presidente da Câmara, ele começou a enaltecer o trabalho do Chico e o Chico, com a mãozinha, pediu para que ele esperasse um pouco. E o Chico, então, não permitiu que ele continuasse a falar do Chico como um missionário, como um trabalhador do Cristo que se destacava no Brasil. O Chico pediu para que fizesse um comentário sobre a importância daquele título para o movimento espírita, em que ele humildemente estava sendo apenas o seu representante. Nós não. Nós queremos púlpito, nós queremos aplausos, nós queremos louvor, nós queremos nos destacar. E é exatamente essa maneira de nós sermos que nós nos distanciamos. É fácil. Quando quisermos comparar alguém a Chico Xavier, vamos olhar o comportamento dessa pessoa para com o próximo e nós vamos realmente perceber se realmente a pessoa se encontra à altura desse grande missionário. Por isso que os programas que falam da vida do Chico, quando temos a oportunidade de falar nas palestras, nos seminários, de escrevermos algo e envolvermos esta figura marcante, é um estímulo a continuarmos, porque na atualidade nós temos tanto apelo a desenvolvermos a vaidade, o orgulho, a ideia de superioridade, que esses exemplos nos mostram que temos que retornar às origens. A simplicidade, ela é tudo. Os pés no chão, o exemplo de Jesus, que foi a pessoa mais simples que passou em nossos meios. Foi o mais intelectual, o mais moral e o mais simples. Jesus literalmente não tinha casa. Jesus andava com uma roupa muito simples, com um calçado muito simples, quando não estava descalço. Jesus, ele não fazia exigências, Jesus não impunha, Jesus não fez nada que pudesse impor a sua vontade ou a vontade de Deus, o nosso Pai Criador. Então, na atualidade, falar do Chico, relembrar os seus exemplos é de fundamental importância para retomarmos as nossas origens e compreendermos a bela oportunidade existencial que temos à nossa frente. O trabalho, o servir é o convite primoroso para burilarmos as nossas almas. É verdade, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, nós já terminamos o nosso programa praticamente, do culto do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar nós fazemos todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. É um vídeo ao vivo que se inicia. Então quem quiser assistir pelo Facebook, é minha página, é minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, e pode também pelo Instagram, @André Luiz C. Vilar.
E quem quiser mandar mensagem para mim ou para o Sérgio, pode ser pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Nós vamos então partindo para o encerramento do programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, pela Rádio Boa Nova. A nossa gratidão a você, o nosso rádio ouvinte. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração, até a próxima semana e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e todo sempre. Desejamos a todos uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.